Olá, eu sou Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra. Vamos ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18, que diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo está alertando aqui que, às vezes, a verdade não é vista pelos homens, não é respeitada pelos homens, ela é deixada de lado. E quando a verdade de Deus é deixada de lado, a injustiça toma conta dos homens. Verso 19 diz: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus revelou na sua palavra tudo aquilo que é necessário e suficiente para que todas as pessoas que ouvem o Evangelho possam conhecê-lo. Tudo, absolutamente tudo que é necessário está descrito na palavra de Deus. Ninguém pode dizer que não conhece a Deus, porque a essência do Evangelho está muito bem esclarecida nas Escrituras. Verso 20: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Você já parou para observar a natureza e suas belezas com bastante atenção, minuciosamente? Ou uma flor, seus pistilos, o perfume que ela exala, as nervuras das folhas e as coisas mais lindas da criação, do micro ao macro, tudo criado pelo nosso Deus. E nós só podemos dizer que há a grandeza do Criador em cada detalhe da natureza, as digitais de Deus, do grande Deus, está espalhada na natureza. Quanta perfeição! Paulo está dizendo aqui que o seu eterno poder tem sido visto claramente, ou seja, só não vê a grandeza de Deus quem não quer ver. Nós, quando vamos estudar biologia, nós sabemos que temos trilhões de células cheias de informações em cada uma, e o nosso Deus é excelso criador, foi quem criou toda essa informação. E os nossos hormônios, então, eles agem em perfeita sincronia, né? Com muita precisão, como se fosse mesmo parecido com uma orquestra. Os incrédulos não têm como se desculpar. É tanta manifestação da glória de Deus que ficamos perplexos. Os homens veem tudo isso, mas eles não dão glória a Deus, não dão porque realmente não querem. Verso 21 diz: Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Quando o ser humano, Paulo diz aqui, que o ser humano, quando ele se desvia de Deus, quando ele muda a rota da sua vida, que não em direção a Deus, ele faz coisas terríveis, coisas horríveis. O coração que se afasta, se recusa a crer, se recusa a encontrar a Deus, a palavra de Deus diz que ele fica como pedra, que ele fica endurecido, ele fica insensato. Os seus pensamentos tornam-se fúteis e ele é incapaz de render glórias ao Criador. E nós perdemos a ideia da eternidade. E sem a ideia da eternidade, a vida aqui fica muito sem graça, né? Fica muito sem sentido.
O verso 22, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Como pode seres criados para adorar a Deus se esquecerem de Deus e adorarem qualquer coisa que vem pela frente? Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. E o ser humano cria o quê? Cria deuses segundo a sua imagem, segundo o seu querer. Aquilo que ele quer, ele faz daquilo que ele quer um Deus, ignorando o verdadeiro Deus. O verso 24 diz: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Está dizendo aqui que a impureza sexual degrada, ela rebaixa aqueles que a praticam. Verso 25, ele diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É o abandono dessa verdade, da verdade eterna de Deus, ela leva o homem a, como nós já dissemos, a adorar coisas, adorar criaturas segundo aquilo que ele imagina. E aquilo que ele imagina geralmente são coisas transitórias, são coisas passageiras. Verso 26 diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Paulo considera anormal as práticas homossexuais. Adão e Eva continuam sendo as referências para nós. As referências de relacionamentos estão aquelas prescritas por Deus na sua criação. E o verso 28 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus deixou claro em sua palavra seus ensinamentos, e quem despreza esses ensinamentos vai andar por caminhos tortuosos, e o mais terrível, vai se dar mal. É o que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz: não desprezes, pois, a instrução do Todo-Poderoso. Verso 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Que lista terrível, hein? A terra, ela está habitada
por seres humanos descritos aqui nesse texto. E nosso papel é orar para que fujamos dessas práticas e nos apeguemos às verdades de Deus. Fujamos de tudo isso. O verso 32 diz: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Sabe o que essas pessoas fazem? Ignoram absolutamente que existe um juízo de Deus e que ninguém, nenhuma pessoa vai escapar das consequências do seu erro. Ninguém vai escapar do juízo final. Ignorar esse juízo não vai mudar em nada os planos e as decisões do Todo-Poderoso. E assim nós encerramos esse capítulo com esses versículos fortes que nos levam a uma meditação profunda, e nós pedimos a Deus que o Espírito Santo esclareça Ele mesmo a sua mente e o seu coração e te ajude a viver segundo os princípios da sua palavra. Deus abençoe sua vida, que é muito preciosa.